Olá! Bem-vindo ao canal Fala Livro. Prepare-se para embarcar em mais uma história comigo. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhe o vídeo. Capítulo 18. Na noite anterior, quando Evangeline desceu da carruagem, só viu algumas nuvens de neblina e o arco. Mas quando ela e Marisol chegaram à primeira noite oficial do Sarau Sem Fim, a jovem mal enxergou o novo arco feito para aquela noite, em meio a tantos malabaristas musculosos equilibrando machados e acrobatas dando cambalhotas no lombo de cavalos usando armadura. A música dos menestréis vestidos com mangas bufantes flutuava em volta de homens de cabelo branco vestido de feiticeiros, com longas vestes prateadas e grandes caldeirões cheios de tudo, de cidra borbulhante de cranberry a um ponche espumante da sorte. Mas ao que parecia, a maioria das pessoas era atraída pela mulher ao lado, que vendia garrafas de cor de pedra preciosa das sensacionais águas saborizadas Sucesso. Evangeline nem sequer entrara no baile e já tinha a sensação de estar no início de um conto de fadas do norte, quando tudo é um pouquinho mais do que deveria ser. A felicidade parecia palpável, a magia no ar tinha gosto, e o céu parecia estar um pouco mais próximo da terra. Pensou que se tivesse uma adaga, poderia ter cortado uma fatia daquela noite, como se fosse um bolo, e roubado um pedaço dela para ficar mordiscando toda aquela maravilhosa escuridão. Apesar de se encolher sutilmente ao ver algumas daquelas coisas levemente mágicas, Marisol também dava a impressão de estar se divertindo. O constrangimento e as dúvidas haviam sumido, e Evangeline torcia para que nada naquela noite fizesse essas duas coisas voltarem à tona. Deu uma rápida olhada em volta, procurando por Jax, e ficou aliviada ao perceber que ele não estava entre a multidão que se apinhava para passar por baixo do arco daquela noite. Não que ela fosse capaz de imaginar o arcano fazendo fila para alguma coisa. Se o príncipe de copas estivesse ali, provavelmente já deveria ter entrado no baile, encostado em uma árvore, indolente, jogando sementes de maçã no chão. As borboletas dormentes dentro de Evangeline começaram a estremecer. Ela realmente esperava ver Apolo antes que Jax notasse sua presença. Na fila, só havia mais duas pessoas na frente dela e de Marisol. Duas garotas usando vestidos cujo corpete era formado por lombadas de livros de couro e saias feitas de páginas de histórias de amor. Evangeline ouviu a primeira garota livro dar uma risadinha ao se aproximar da entrada. Era um arco diferente do que havia na noite anterior. As palavras "que você encontre o seu final feliz" estavam gravadas no topo em letras garrafais. E no lugar dos símbolos variados, havia duas figuras humanas entalhadas, uma em cada lado, um noivo e uma noiva. O rosto forte do noivo era o do príncipe Apolo, mas o da noiva mudava, assumindo a aparência da próxima garota prestes a entrar ao baile. Evangeline pôde ver o puro deleite no rosto das garotas que entraram logo antes dela. A esperança irradiava das duas, clara como a luz que atravessa uma vidraça. E, sem dúvida, ambas imaginavam que o príncipe Apolo poderia escolher uma delas. Talvez esta fosse a verdadeira magia do Sarau Sem Fim. Não os menestréis nem os magos, mas a incrível esperança que todos encontravam. Havia algo de fantasticamente encantador na ideia de que o destino de alguém poderia mudar em uma única e maravilhosa noite. Evangeline sentiu esse poder quando ficou debaixo do arco. Uma corrente de vento quente roçou sua pele, e ela ouviu uma voz rouca sussurrar: "Estávamos esperando por você." Mais um passo, e o ar ficou condimentado pelo aroma de cidra quente com frutas e especiarias e das possibilidades. Evangeline ficou tensa ao sentir um leve aroma de maçã, mas as duas cicatrizes que restavam em seu pulso não estavam ardendo, e ela não viu nenhum rapaz dolorosamente belo
com cabelo cacheado azul escuro. Naquela noite, ela estava no salão de baile de um castelo de pedra envelhecido e jamais vira tanto encantamento no rosto de tantas pessoas. A maioria das damas e vários dos cavalheiros parecia estar olhando para cima, para as tapeçarias e camarotes decorativos, à procura de Apolo, o príncipe herdeiro. Mas o mesmo número de pessoas estava se jogando na festa, literalmente. Em volta de todo o salão havia portas altas com palavras no meio delas, como sorte, mistério e aventura, gravadas a ferro e fogo. Evangeline ficou observando uma dupla de rapazes de mãos dadas passar pela porta onde estava escrito amor. Logo atrás deles, uma garota, de cabelo tom de palha enfeitado com uma coroa de papel, respirou bem fundo e pisou em um enorme tabuleiro de xadrez preto e branco. Havia outros jogadores no tabuleiro. Alguns usavam batinas de bispo por cima dos gibões coloridos. Outros vestiam luvas de peão ou adereços que os identificavam como peças. Eles jogavam uma espécie de xadrez, no qual as peças humanas se beijavam em vez de expulsar umas às outras do tabuleiro. Evangeline sentiu-se corar de curiosidade ao ver um peão aos beijos com um cavaleiro vestido de couro preto. Até que o jogo é divertido, disse Lala, que surgiu ao seu lado em uma faísca de ouro reluzente e laranja. Seu vestido sem alças combinava com as tatuagens de fogo de dragão que tinha nos braços negros, e a fenda de sua saia brilhava em torno de sua perna à mostra, como se estivesse em chamas. Você está maravilhosa, declarou Evangeline. As velas do mundo todo devem estar com inveja. Obrigada. Sempre quis deixar o fogo com inveja. Lala fez uma mesura discreta. Agora vou voltar para o jogo, completou, inclinando a cabeça na direção do tabuleiro de xadrez, onde a garota que usava a coroa de papel estava nas pontas dos pés, prestes a beijar um rapaz que vestia a capa preta de bispo. As mãos da jovem estavam tremendo, mas suas bochechas estavam coradas de empolgação. E o garoto parecia estar quase tão nervoso quanto ela. Ficou completamente parado. Evangeline não soube dizer se o rapaz estava com medo do beijo ou de que a garota mudasse de ideia. Evangeline se perguntou se aquele jogo poderia ser uma coisa boa para sua irmã postiça, se poderia aumentar sua autoconfiança. Só que, pelo jeito, Marisol ainda não havia cruzado o arco. Você vai tentar jogar? Perguntou Lala. Acho que nem sequer entendi como funciona, respondeu Evangeline. Não tem muitas regras no xadrez do beijo. Cada lado tem um jogador que movimenta as peças humanas, casando-as com as peças do lado adversário, até que um dos pares decida que prefere se beijar do que beijar a outra pessoa. E esse jogo tem vencedor ou é só uma desculpa para as pessoas se beijarem? E por acaso isso faz diferença? São beijos, completou Lala, soltando um suspiro. Por que você não joga? Eu jogaria, mas não posso deixar de tentar a sorte com o príncipe Apolo. Ela fez questão de levantar o rosto em direção ao camarote vazio e fixou o olhar lânguido de maneira afetada. Evangeline tirou um instante para observar o baile como um todo, procurando um príncipe diferente. Seria muito fácil se deixar levar pela noite de gala, mas precisava permanecer vigilante. As cicatrizes em seu pulso ainda não estavam ardendo, mas era difícil acreditar que Jax ainda não havia chegado. Pelo jeito, todo mundo já tinha chegado. O castelo estava ficando lotado de gente mais rápido do que água invadindo um navio que afunda. Talvez só precisasse procurar melhor. Seus olhos foram de cavalheiro em cavalheiro, percorrendo o salão de baile lotado até que... Jax. Seu coração bateu mais forte. O arcano estava perto do início da pista de dança, espreguiçado em um divã e jogando uma maçã preta para cima com uma das mãos. Ele parecia uma péssima decisão que uma pessoa desafortunada estava prestes a tomar. Seu cabelo azul noite estava bagunçado, e sua meia capa de zibelina
estava torta em um dos ombros de um jeito ousado, revelando um gibão cinza chumbo parcialmente abotoado. O príncipe de copas jogou a maçã no chão e se levantou do divã. Ele se aproximou de uma garota que estava por perto, usando um vestido vaporoso em um tom de açúcar rosa. Uma garota que tinha uma semelhança perturbadora com Marisol. Evangeline piscou, como se assim pudesse mudar o que estava diante de seus olhos e fosse ver Jax conversando com a cascata de ponches cor-de-rosa e não com aquela garota. Mas com toda a certeza, a jovem era Marisol e estava tão radiante que Evangeline praticamente podia enxergar seu brilho do outro lado do salão de baile. Quando ela entrou na festa, Evangeline presumira que o arco teria posicionado sua irmã postiça exatamente no mesmo lugar que ela, mas das duas, uma. Ou isso não tinha acontecido, ou Marisol atravessara o baile porque não conseguira ver Evangeline e foi direto até Jax, como um coelhinho inocente que pula bem na frente de um caçador. Evangeline ficou observando horrorizada sua irmã postiça dar um sorriso tímido. Jax retorceu os lábios de forma tentadora e fez uma mesura de cavalheiro para ela. Na noite anterior, o cavalheiro havia ignorado todo mundo, menos Evangeline e Apolo. Só que, pelo jeito, naquele momento estava tirando Marisol para dançar. Um incômodo apertou o peito dela. De todos os rapazes que sua irmã postiça poderia conhecer no sarau sem fim, por que tinha que ser Jax? Duvidava que fosse mera coincidência. Ainda não fazia ideia de qual era o jogo que o príncipe de copas estava investindo, mas não poderia permitir que também arrastasse a pobre Marisol para aquela situação. Sua irmã postiça já havia sofrido demais. Evangeline precisava ficar longe de Jax, mas não podia permitir que ele fizesse mal a Marisol. Virou-se para Lala, prestes a pedir licença para se ausentar, bem na hora em que o castelo inteiro começou a tremer e a ribombar. Os camarotes de pedra se encheram de corneteiros, que usavam casacos cobre impecáveis. Todos olharam para cima. Em seguida, dirigiram um olhar para a porta onde estava escrito Majestade, que se escancarou, e o príncipe herdeiro Apolo Acadian entrou no salão de baile em um impressionante cavalo dourado. Vossa Alteza! Príncipe Apolo! Amo você! Gritavam as pessoas, como se não conseguissem se controlar. Apolo estava com uma aparência menos refinada do que na noite anterior. Dispensara a coroa e nem sequer usava um gibão. Naquela noite estava vestido de caçador, com botas gastas, calças curtas em um tom de madeira, camisa sem colarinho e colete de pele decorado com tiras de couro cruzadas, que segurava um arco dourado e uma aljava de flechas contra sua coluna ereta. Ele bem que poderia ser o arqueiro da lenda do norte preferida de Evangeline, a balada do arqueiro e da raposa. O príncipe ficou vasculhando o salão de baile, com um olhar ardente, do mesmo nível de intensidade com o qual observara Evangeline ir embora de seu camarote na noite anterior. Acho que ele quer encontrar você, comentou Lala. Então pegou Evangeline pelo braço, a puxou para perto e falou com uma voz estridente. Você deve ser a raposa dele. Isso é bom ou ruim? Murmurou a jovem. Continuo sem saber como essa história termina. Ninguém consegue se lembrar de como essa história termina, mas não tem importância. Apolo não está tentando recriar o conto. Está fazendo um gesto romântico. Evangeline ficou sem palavras. Apolo devia ter se afetado de verdade pelo beijo na noite anterior. Ficou tentada a olhar para o príncipe de copas de novo, para ver o que ele estava pensando daquilo, mas não conseguia tirar os olhos do príncipe herdeiro do magnífico norte, que se movimentava mais devagar por causa do corcel dourado, e parou no meio do salão de baile. Boa noite, declarou Apolo, e sua voz grave silenciou o ruído dos súditos. Sei que devo tirar 5 damas para dançar, mas não poderei cumprir a tradição esta noite.
Ele ficou em silêncio por alguns instantes, parecendo levemente dividido. Esta noite, só quero dançar com uma garota. Seus olhos castanho escuros finalmente cruzaram com os de Evangeline, e foi um olhar de pura avidez. As pernas de Evangeline viraram geleia. Por todo o salão, damas desmaiaram. Eu sabia, falou Lala com um gritinho. Você está bem do meu lado. O príncipe pode estar olhando para você, sussurrou Evangeline. Você sabe tão bem quanto eu que não. Mais desmaios se seguiram. Apolo desceu do cavalo e foi se aproximando dela com uma autoconfiança inabalável, como só alguém que nunca foi rejeitado na vida poderia se movimentar. Evangeline soltou o braço de Lala e deu um passo à frente, pronta para cumprimentar o príncipe com uma mesura. Só que Apolo parou a alguns metros de distância e estendeu o braço para outra garota, uma jovem muito bonita, de vestido champanhe, com um longo cabelo liso e preto reluzente, enfeitado com um discreto diadema dourado. Evangeline bem que poderia ter virado pedra. Lala rapidamente segurou seu braço de novo e a arrastou para o meio da multidão, mas não em tempo de evitar que ela ouvisse diversas gargalhadas e risadinhas abafadas. Você viu a garota? Achei que o príncipe estava se dirigindo a ela. Ignore, disse Lala. Eu também achei que ele ia tirar você para dançar. Acho que aprendi minha lição sobre dar ouvidos ao que dizem os jornais de fofoca. Evangeline tentou brincar, na esperança de estancar suas lágrimas de vergonha. Lala fez a gentileza de dar risada, mas o som de seu riso foi logo abafado por todas as demais vozes. A bela garota que Apolo havia escolhido era a princesa Serendipity Skytid, a favorita. E pelo jeito, todo mundo também estava esperando por isso. Eu sabia. Ela é tão sofisticada e fala 27 línguas. O sangue da família é tão bom. Realmente não havia como escolher outra. A cada comentário, Evangeline se sentiu diminuída, encolhida no meio da multidão, tentando abafar as vozes e subjugar sua crescente humilhação. Fora tola, nem sequer o conhecia. Não deveria se sentir tão rejeitada. Só que era difícil acreditar que sua aventura pelo norte terminaria daquele jeito, antes mesmo de ter realmente começado. E lá no fundo, ela achava mesmo que havia causado uma boa impressão com o beijo que dera no príncipe, mas talvez o beijo tivesse causado impressão só nela. Evangeline se soltou do braço de Lala e falou: Acho que vou pegar um pouco de ponche. Talvez o suficiente para se afogar. Autocomiseração não lhe cai bem, raposinha. Evangeline ficou petrificada. A voz grave que ouvia em sua cabeça era muito parecida com a de Jax. Ela jamais ouvira a voz do arcano daquele jeito. Nem sequer tinha certeza de que era mesmo o príncipe de copas. Poderia ser sua imaginação, mas a voz a fez lembrar de Marisol e de que ainda precisava salvá-la. Evangeline procurou a irmã postiça e Jax pelo baile, mas não os avistou. Havia pessoas demais no recinto. Com licença, disse uma voz grave bem atrás dela, muito parecida com a do príncipe Apolo. Mas Evangeline sabia que não devia se deixar levar por outra ilusão mortificante e imaginar que ele a havia encontrado escondida atrás da cascata de ponche. Evangeline? A voz estava um pouco mais alta e foi acompanhada por um roçar de luvas de couro macias em seu ombro à mostra. Você se importaria de virar? Por mais encantadoras que sejam suas costas, prefiro ver seu rosto. Evangeline arriscou olhar para trás disfarçadamente. O príncipe Apolo estava bem atrás dela. Jurou que Apolo estava mais alto do que ela lembrava, porque ele olhava para baixo, em sua direção, com um sorriso um pouco mais tímido do que ele havia lançado para o salão de baile. Apenas uma leve inclinação nos lábios. Oi de novo. A voz do príncipe se tornou rouca e suave. Você está parecendo um sonho que virou realidade.
Evangeline se derreteu toda por dentro. Mas depois de sua conclusão precipitada, tinha medo de imaginar por que Apolo estaria parado ali, olhando para ela como se realmente estivesse falando sério. Um pequeno grupo de pessoas começou a se formar ao redor dos dois, e ninguém se deu ao trabalho de fingir que não estava olhando para eles. Tentando ignorá-las, Evangeline se virou completamente e conseguiu fazer uma mesura para o príncipe sem perder o equilíbrio. É um prazer vê-lo de novo, Vossa Alteza. Eu esperava que, depois de ontem à noite, você me chamasse simplesmente de Apolo. Ele segurou a mão de Evangeline, aproximando-a de seus lábios e beijou seus nosos dedos com cuidado, quase com reverência. A carícia fez a pele dela estremecer de leve, mas foi o olhar de bronze ardente de Apolo que a fez ficar sem ar. Sentiu as pernas ficarem moles de novo, e sua esperança começar a imaginar coisas que não deveria imaginar. Ela esperou que o príncipe dissesse mais alguma coisa, mas ele só engoliu em seco, várias vezes. Seu pomo de Adão subia e descia. Apolo parecia estar sem palavras, nervoso. Evangeline estava deixando o príncipe, que ficara pendurado no corrimão do camarote na noite anterior, nervoso. E isso a fez criar coragem para dizer: Pensei que você só tiraria uma dama para dançar hoje à noite. Eu não queria sequer fazer isso, mas existe uma lei infeliz que me obriga a tirar pelo menos uma garota para dançar. Ele engoliu em seco de novo, e sua voz ficou levemente mais grave. Eu teria tirado você para dançar, mas sabia que se você estivesse em meus braços, eu não chegaria ao fim da dança sem fazer isso. Apolo se ajoelhou. Evangeline, de repente, esqueceu como se respirava. Apolo não podia estar fazendo o que a jovem achava que ele estava fazendo. Evangeline nem queria pensar no que o príncipe estava fazendo, muito menos depois de ter passado por boba havia tão pouco tempo. Só que todas aquelas pessoas deviam estar pensando a mesma coisa que ela estava tentando não pensar. Os sussurros começaram de novo, e os grupos ao redor dos dois estavam crescendo, encurralando Evangeline e Apolo em um círculo de vestidos de baile, gibões de seda e expressões de choque. Ela viu Marisol dando um sorriso de orelha a orelha no meio das pessoas. Evangeline não avistou Jax, mas ficou imaginando o que ele devia estar pensando daquilo. Ainda não sabia o que o príncipe de copas queria, mas se o arcano fosse rival de Apolo, a garota não conseguia imaginá-lo planejando aquela virada nos acontecimentos. O príncipe segurou as mãos da jovem com suas mãos quentes. Eu quero você, Evangeline Raposa. Quero escrever palavras para você nas paredes do Paço dos Lobos e gravar seu nome em meu coração com espadas. Quero que você seja minha esposa, minha princesa e minha rainha. Case comigo, Evangeline, e permita que eu te dê tudo. Apolo beijou a mão de Evangeline de novo, e dessa vez, quando olhou para ela, foi como se o restante do baile não existisse. Os olhos do príncipe disseram 1000 palavras exóticas. Mas a palavra que Evangeline mais sentiu foi quero. Apolo queria ficar com ela mais do que com qualquer outra pessoa naquele salão de baile. Ninguém jamais olhara Evangeline daquela maneira, nem mesmo Luke. Na verdade, a garota nem conseguia mais lembrar a imagem de Luke. Só conseguia enxergar o desejo, a esperança e a pontada de medo que a expressão de Apolo transmitia, como se ela pudesse dizer não. Mas como Evangeline poderia fazer isso? Pela primeira vez em meses, ela sentiu seu coração tão cheio que estava prestes a explodir. E foi por isso que, quando Evangeline abriu a boca, disse exatamente o que a maioria das garotas diria se um príncipe herdeiro as pedisse em casamento no meio de um salão de baile encantado. Sim. Capítulo 19. No mesmo instante em que Evangeline conseguiu pronunciar o seu sim, os corneteiros que estavam nos camarotes soltaram um viva com seus metais. O salão inteiro explodiu em aplausos, e Apolo a abraçou de forma galante. O sorriso do príncipe era da mais pura alegria. Poderia tê-la beijado naquele instante.
Suas pálpebras estavam se fechando e sua boca estava se aproximando. E Evangeline tentou encostar nela. Ela estava em meio a um conto de fadas, flutuando no centro de um castelo encantado, nos braços de um príncipe que acabara de escolhê-la, em detrimento de todas as demais garotas que estavam ali. Mas o modo como Apolo se aproximava para beijá-la a fez lembrar de outro beijo, do último beijo entre os dois, um beijo que Jax orquestrara por motivos que ela ainda não era capaz de entender. Mas e se fosse aquilo que o arcano esperava? Evangeline não queria pensar que aquele pedido de casamento era obra de Jax. O príncipe de copas não tinha como saber que essa seria a consequência daquele beijo, e Evangeline nem sequer entendia por que ele poderia planejar aquele noivado. Era muito mais fácil e agradável imaginar que não era aquilo que Jax pretendia, nem de longe. E por acaso não diziam que os arcanos eram ciumentos? Tudo bem? A mão quente de Apolo subiu pelas costas dela, massageando-a suavemente, como se quisesse acordá-la de um pesadelo. Você não mudou de ideia, mudou? Evangeline respirou fundo, temerosa. Ainda não tinha avistado Jax em meio aos presentes, mas a sensação era de que o reino inteiro a estava observando. O salão de baile inteiro se reunia em volta deles, com expressões que variavam do maravilhamento à inveja. Você está chocada. Os dedos de Apolo tocaram o queixo de Evangeline e inclinaram o seu rosto mais para perto do seu. Desculpe, meu amor. Queria poder ter feito esse pedido a sós com você. Mas teremos muitos momentos só nossos no futuro. O príncipe baixou a cabeça e se preparou de novo para beijá-la. Evangeline só precisava fechar os olhos e beijar Apolo. Aquela era sua oportunidade de ter um final feliz. E se deixasse suas dúvidas de lado, estava mesmo feliz. Vinha torcendo para que aquilo acontecesse, e esse era o único motivo de sua viagem para o norte. Queria uma história de amor igual à dos pais. De início, desejaram um amor e uma chance de conquistar o príncipe, e agora possuía tudo isso. Levantou a cabeça na direção de Apolo. A boca do príncipe encostou em seus lábios antes que ela pudesse fechar os olhos. Na noite anterior, Apolo relutara de início, mas ali, naquele momento, ele a beijou com a autoconfiança de um príncipe que jamais ouvira um não na vida. Seus lábios eram macios, mas o beijo parecia flores caindo de seu vestido, porque o público suspirava, em choque. Então Apolo a pegou no colo e a rodopiou, e a beijou, a beijou, a beijou. Era o tipo de beijo de delírios febris, um borrão de uma carícia, com um calor estonteante. E dessa vez, Jax não pôs fim ao beijo. Evangeline não sentiu sua mão gelada no ombro, nem ouviu sua voz dentro de sua cabeça, dizendo que cometera um erro. Só ouviu os murmúrios de Apolo, prometendo a Evangeline que tudo o que ela pudesse querer na vida seria seu. Capítulo 20. Depois que o pai de Evangeline morreu, a jovem sonhava que tanto ele quanto a mãe ainda estavam vivos. Nos sonhos, estava na loja de curiosidades, parada perto da porta, olhando pela vidraça, esperando os dois chegarem. Ela os via vindo na rua, caminhando de mãos dadas, e assim que se aproximava da porta, bem na hora que estava prestes a ouvir a voz dos dois e sentir seus braços a abraçando, Evangeline despertava. Sempre tentava, desesperada, dormir de novo, só para ter mais um minuto desse sonho. Esses sonhos eram a melhor parte do seu dia, mas agora tinha a sensação de que estava sonhando acordada, algo meio irreal e meio maravilhoso. Evangeline não teve coragem de abrir os olhos logo de início. Por muito tempo, sua esperança fora algo tão frágil quanto uma bolha de sabão, e ela ainda tinha medo de que essa esperança estourasse. Estava com receio de se encontrar completamente sozinha, dentro do próprio quarto abarrotado em Valenda. Só que em Valenda estava do outro lado do mundo, e logo ela nunca mais ficaria sozinha. Quando Evangeline abriu os olhos, estava em Valorfell, na cama de baú do tesouro,
Na estalagem a sereia e as pérolas, e estava a noiva de um príncipe. Evangeline não conseguia parar de sorrir, nem dar aquela risadinha que vinha do fundo do peito. Ah, que bom! Você finalmente acordou. Marisol espiou dentro do quarto da irmã. Ficou perto da porta, trazendo uma onda de calor da lareira que ficava no quarto vizinho. Devia estar acordada havia um tempo. Já estava arrumada, com um vestido em um tom de pêssego com chantilly e o cabelo castanho claro já trançado com capricho. Ela segurava 2 canecas de chá fervente que aqueceram a suíte gelada de Evangeline com um aroma de azevinho e menta branca. As 2 garotas estavam tão exaustas na hora em que foram embora do baile que praticamente desmaiaram dentro da carruagem e dormiram o tempo todo até chegar à estalagem. Você é um anjo. Evangeline se sentou na cama e pegou, agradecida, a caneca de chá quente. Não acredito que você conseguiu dormir depois de tudo que aconteceu ontem à noite, disse Marisol empolgada. Mas a sua voz saiu aguda demais, de um jeito que não era natural, e seus dedos tremiam ao segurar a caneca. Evangeline pensou que, apesar da irmã postiça dar a impressão de estar empolgada, aquilo tudo não deveria ter sido fácil para ela. Observar Evangeline encontrar seu final feliz, enquanto ela era chamada de a noiva amaldiçoada. Tudo por causa dela. E agora Evangeline tinha ainda mais a perder se contasse para a irmã postiça a verdade a respeito de seu trato com Jax. De repente, o chá ficou com gosto de lágrimas e sal, porque Marisol comentou. O pedido de casamento do príncipe foi a coisa mais romântica que eu vi na vida. Pode até ser a coisa mais romântica que aconteceu no mundo. Você vai ficar tão linda de noiva. Obrigada, disse Evangeline baixinho. Mas não precisamos continuar falando disso. Marisol franziu o senho e argumentou. Evangeline, você não precisa esconder sua felicidade só para eu me sentir melhor. Você vai se tornar princesa. Ninguém merece isso mais do que você. E tinha razão. Nenhuma pessoa sequer reconheceu que sou a noiva amaldiçoada. Até me tiraram para dançar. Você viu o rapaz? Marisol mordeu o lábio, deu um sorriso e completou. Acho que era a pessoa mais bonita da festa. Depois do príncipe Apolo, é claro. Tem cabelo azul escuro, olhos azuis claros e o mais misterioso dos sorrisos. Chama-se Jax, e já estou torcendo... Não! Marisol foi para trás, como se tivesse recebido um tapa. Evangeline se encolheu toda. Não queria ter falado de um jeito tão grosseiro, mas precisava proteger a irmã postiça do príncipe de copas. Desculpe, é que eu ouvi coisas perigosas sobre ele. Marisol retorceu os lábios. Sei que os tabloides têm sido gentis com você, mas achava que você, mesmo assim, saberia que não pode dar ouvido às palavras maldosas que as pessoas sussurram pelas costas das outras. Você tem razão. Eu não devia dar ouvido a fofocas. Mas não são apenas boatos. Dessa vez, Evangeline tentou ser mais delicada. Eu conheço Jax. Ele estava na festa, naquela primeira noite e... Não acho que vai te fazer bem. Sua irmã postiça deu uma risada debochada e retrucou. Nem todo mundo pode se casar com um príncipe, Evangeline. Certas pessoas, como eu, se contentam quando chamam a atenção de qualquer um. Marisol diz... Não, eu é que peço desculpas. Marisol disse rapidamente, já ficando sem cor. Eu não deveria ter dito isso. Isso é coisa que minha mãe faria, não eu. Tudo bem. Tudo bem nada. Marisol olhou para o chá que acabara de derramar na saia e ficou com os olhos cheios de lágrimas. Mas Evangeline sabia que ela não estava chorando por causa da saia. Nunca era por causa da saia. Marisol se sentou na beira da cama, ainda olhando para a mancha no vestido, e disse com uma voz distante. Quando era criança, você por acaso participava daquela brincadeira em que as cadeiras são dispostas em círculo e quando a música para de tocar a gente precisa se sentar em uma delas? Só que nunca tem cadeira para todo mundo, e uma pessoa sempre fica de fora e tem que sair do jogo. É assim que eu me sinto, como se tivesse perdido a chance de me sentar na cadeira, e agora tivesse que sair do jogo.
Marisol respirou fundo, trêmula, e Evangeline sentiu esse tremor no próprio peito. Sempre fora um desafio tentar se aproximar da irmã postiça. As duas nunca tiveram muito em comum, a não ser Luke, o que era algo terrível para ter em comum. Mas isso estava começando a parecer a coisa menos importante que elas tinham em comum. Ao olhar para Marisol, Evangeline se lembrou daqueles meses em que tinha trabalhado na livraria e começara a se sentir como um daqueles romances esquecidos nas prateleiras de livros usados no fundo da loja, negligenciada e sozinha. Mas sempre teve esperança de que tudo iria mudar. Podia até ter perdido o pai e a mãe, mas podia se apegar às lembranças que tinha deles, às histórias e às palavras de incentivo. Só que Marisol não tinha ninguém além da mãe, que sempre a colocava para baixo, em vez de pô-la para cima. Evangeline pôs a caneca na mesinha de cabeceira, foi até o outro lado da cama e abraçou Marisol bem apertado. Não tinha certeza se deveria criar coragem e conversar com a irmã postiça sobre o Luke ou confessar o que havia acontecido no dia de seu casamento, mas continuaria tentando encontrar jeitos de se redimir com Marisol. Ainda mais agora, que Apolo a colocava na posição ideal para fazer isso. A irmã postiça se aninhou em seus braços, fungando. Desculpe estragar sua felicidade. Você não estragou nada, nem saiu de brincadeira nenhuma. No norte, as pessoas nem brincam de dança das cadeiras. Ouvi dizer que foi proibido por lei e substituído pelo xadrez do beijo. Assim que disse isso, Evangeline já pensou em organizar uma partida para a irmã postiça com todos os rapazes solteiros do lugar. E se pedisse ajuda para Apolo? Isso até podia não remediar tudo, mas era um começo. Evangeline já ia sugerir a ideia quando começaram a bater na porta. As duas garotas pularam da cama, derramando mais chá. Dessa vez, no tapete. A única pessoa que já havia batido na porta do quarto delas era a Frangélica, mas sempre fora delicada. Aquelas batidas pareciam quase furiosas. Evangeline demorou apenas um segundo para vestir um roupão de lã e correu até a porta. A madeira sacudia quando ela se aproximou. Evangeline! Era a voz de Apolo, gritando do outro lado da porta. Evangeline, você está aí? Abra! Falou Marisol aflita. É o príncipe! Completou, sem emitir som, como se o título significasse que as atitudes dele não eram nem um pouco alarmantes. Evangeline, se você estiver aí, por favor, me deixe entrar, implorou Apolo. Sua voz tinha tons de medo e desespero. A garota abriu a tranca. Apolo, que? Evangeline foi interrompida assim que a porta abriu, porque o príncipe entrou na suíte das garotas, acompanhado por uma dúzia de soldados reais. Meu coração, você está bem? Perguntou Apolo, abraçando Evangeline. Seu peito arfava, estava com olheiras. Eu fiquei tão preocupado. Jamais deveria ter permitido que você fosse embora ontem à noite. Qual é o problema? Indagou ela. O soldado mais próximo estendeu um tabloide úmido para Evangeline ler, e Apolo a abraçou com menos força. O boato diário. Noivos, por Christoph Neidlinger. No passado, o sarau sem fim durava semanas, às vezes meses. Mas ontem à noite, poucos minutos depois de chegar ao baile, o príncipe herdeiro Apolo Acadian pediu a mão de uma noiva considerada um coringa, a favorita de todos, vinda do sul, Evangeline Raposa. Apolo selou seu noivado com um beijo que deixou metade das damas presentes aos prantos, mas diversas garotas pareciam mais bravas do que tristes. Depois que o príncipe largou a princesa Serendipity Skytide no meio da pista de dança para pedir a recém-noiva em casamento, a princesa praticamente fez cara de assassina. A noiva amaldiçoada não conseguiu fazer mal a Evangeline. Só que enquanto observava a declaração de amor de Apolo, mais parecia que ela queria fazer o casal virar pedra. E uma das minhas fontes de ouvidos aguçados também ouviu falar que a matriarca da Casa Sucesso
reclamou com a neta, Tissali, que o príncipe deveria tê-la escolhido, mas ainda estava em tempo de mudar essa decisão. O príncipe Apolo e sua senhorita Evangeline Raposa devem se casar dentro de 1 semana, isto é, se ninguém fazer mal a ela primeiro. Evangeline parou de ler. O que está escrito? Perguntou Marisol. Só mais uma distorção da verdade, desconversou Evangeline. Ela arrancou o jornal da mão do guarda e o atirou na lareira, antes que a irmã postiça pudesse ver as palavras escritas a seu respeito. Christoph só estava tentando vender jornal, falando que estou em perigo. Ninguém tentou me fazer mal, garantiu a Apolo. Depois que nos despedimos, eu e Marisol voltamos para cá, e dormi até agora. A Apolo estalou o maxilar e se virou para Marisol, como se tivesse acabado de notar sua presença. A garota ficou tensa. Havia parado de chorar, mas ainda parecia pequena e frágil. E Evangeline sabia que precisava intervir antes que mais erros fossem cometidos. Minha irmã postiça jamais me faria mal. Na verdade, seria possível impedir que o Sr. Neitlinger e o boato diário publicassem mais mentiras maldosas sobre ela? Apolo fez cara de quem ia argumentar. Era visível que o príncipe acreditava nas fofocas. Mas quanto mais Evangeline olhava para ele, mais Apolo parecia amolecer. As rugas em torno dos seus olhos sumiram, e os seus ombros tensos relaxaram. Isso te deixaria feliz? Deixaria. Então irei me certificar de que isso seja feito. Mas preciso que me faça um favor. Apolo segurou o rosto de Evangeline com uma das mãos. Ela ainda não estava acostumada a sentir o toque do príncipe. A mão de Apolo era maior do que a de Luke, mas o seu toque era mais delicado. E apesar disso, a expressão em seus olhos profundos era completamente atormentada. Quero que você venha morar no Paço dos Lobos comigo, onde ficará a salvo de qualquer tipo de ameaça. Capítulo 21. O boato diário. Faltam 6 dias. Por Christoph Neitlinger. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo o Paço dos Lobos existe. Mas reza a lenda que Lobrick Valor construiu cada uma das torres altíssimas, cada salão de teto abobadado, cada masmorra tortuosa, cada pátio romântico e cada passagem secreta do castelo, como presente de casamento para sua noiva, Honora. Não sei o que Apolo planeja dar de presente de casamento para a senhorita Evangeline Raposa, mas ouvi o boato de que ele já providenciou a mudança da noiva para o Paço dos Lobos, assim como a da cunhada, Marisol Turmalini, e minhas fontes garantem que a jovem não é amaldiçoada, nem tem planos para amaldiçoar a irmã postiça. Na verdade, foi confirmado que a senhorita Turmalini continuará aqui depois do casamento, fazendo parte da Corte Real do Norte. Capítulo 22. No dia seguinte, chegou o vestido de noiva. Evangeline encontrou esparramado em cima de sua cama de princesa, dentro do Paço dos Lobos. O vestido era branco e dourado e vinha com um par de asas emplumadas que arrastavam no chão. Minha querida Evangeline, vi esse vestido e pensei em você, porque você é um anjo. Do seu eterno e mais verdadeiro amor, Apolo. Capítulo 23. Um dia depois, Evangeline acordou e encontrou a banheira cheia do que parecia um tesouro de pirata reluzente. Minha querida Evangeline, você merece tomar banho de imersão em pedras preciosas. De seu eterno e mais verdadeiro amor, Apolo. Capítulo 24. E então estavam em um estábulo cheio de cavalos. Os corcéis eram de um branco faiscante, adornados com selas de ouro rosé, da mesma cor do cabelo de Evangeline. Para podermos cavalgar juntos ao pôr do sol, disse Apolo. Seu olhar era de adoração quando segurou as mãos da noiva. Evangeline tinha a sensação de que seus dedos eram pequenos dentro das mãos quentes dele, mas estavam começando a se encaixar. Você não precisa me dar tantos presentes,
falou. Eu te daria o mundo se fosse possível. A lua, as estrelas e todos os sóis do universo. Tudo para você, meu amor. Capítulo 25. Tudo ia além do que Evangeline poderia querer ou sonhar. Os últimos dias tinham sido um vendaval de maravilhas. Sua suíte real estava repleta de vestidos coloridos, flores e presentes. Até a imperatriz Scarlett enviara algo para ela, e Evangeline não fazia ideia de como o pacotinho fora entregue tão rápido. A jovem deveria ter se sentido nas nuvens. Deveria ter sentido a empolgação, romance e amor. Apolo era generoso, atencioso e absurdamente gentil com ela, e Evangeline, com certeza, sentia algo sempre que pensava no príncipe, mas não eram nuvens, infelizmente. Era algo mais próximo daquela sensação perturbadora que sentira depois de fazer o trato com Jax, ou daquela sensação que havia algo errado quando soube que Luke pedira Marisol em casamento. Algo não era o que deveria ser. Evangeline se sentou na frente da ampla lareira, soltou a caixinha vermelha que a imperatriz Scarlett enviara, e então pegou a edição daquela manhã do jornal de fofoca. O Boato Diário. Faltam 3 dias. Por Christoph Neitlinger. Evangeline Raposa e o príncipe Apolo Acadium ficaram noivos há menos de 1 semana e já estão escrevendo canções a respeito dos dois, e falando que essa é a maior história de amor que o magnífico norte já viu. Os boatos que circulam são extravagantes, principalmente sobre o príncipe, que um dia disse que não escolheria noiva nenhuma, mas estou muito animado em contar que conseguiu uma rara entrevista com o príncipe herdeiro para descobrir quais lendas a seu respeito são verdadeiras. Christoph. Todo mundo tem comentado sobre o senhor e Evangeline Raposa. As pessoas dizem que o senhor foi completamente enfeitiçado. Tenho ouvido que o senhor fica todas as noites no pátio em frente à janela do quarto dela, fazendo serenata. O senhor declarou feriado no dia do aniversário de sua noiva e pediu para refazer todos os seus 122 retratos para incluí-la. Há algo de verdade nessas histórias? Príncipe Apolo. Fiz mais do que isso, Sr. Neitlinger. Com um sorriso orgulhoso, o príncipe abriu metade dos botões da camisa e a afastou, revelando uma tatuagem vibrante de 2 espadas curvadas, formando um coração e contendo um só nome, Evangeline. Christoph. Muito impressionante, Vossa Alteza. Príncipe Apolo. Eu sei. Christoph. Não há quem possa duvidar que vocês estão apaixonados ao vê-los juntos. Mas ouvi rumores de que o Conselho das Grandes Casas não está feliz pelo senhor ter escolhido não apenas uma noiva estrangeira, mas de uma que não vem de uma família proeminente. Dizem que querem cancelar o casamento e que é por isso que o senhor escolheu uma data tão próxima para realizá-lo. Príncipe Apolo. Isso é uma completa mentira. Mesmo que houvesse algo de verdade nela, nada poderia me afastar do amor da minha vida. Christoph. E seu irmão, o príncipe Tibérius? Há boatos de que os senhores se desentenderam novamente essa semana. Dizem que ele apoia a objeção das grandes casas à noiva escolhida, porque quer impedir seu casamento e impedi-lo de se tornar rei. Príncipe Apolo. Isso é uma mentira absoluta. Meu irmão não poderia estar mais feliz por mim. Christoph. Então por que andam dizendo que ele sumiu novamente? Príncipe Apolo. Há quem esqueça que Tibérius também é príncipe e tem suas próprias obrigações reais. O príncipe Apolo não quis me dizer se o príncipe Tibérius estará presente no casamento, mas nossa entrevista conseguiu confirmar os boatos de que o príncipe herdeiro está completamente enfeitiçado pela futura esposa. Nunca vi ninguém tão apaixonado quanto o príncipe Apolo. Ah, se ao menos Evangeline conseguisse acreditar que Apolo estava realmente apaixonado,
Mas, infelizmente, ela temia que Kristoff tivesse razão, ao chamar seu prometido de enfeitiçado. Evangeline acreditava em amor à primeira vista. Acreditava em um amor como o de seus pais, no amor dos contos de fadas. Era por causa desse tipo de amor que fora para o norte, na esperança de encontrá-lo. Só que as atitudes e os sentimentos de Apolo eram tão extremos que não pareciam ser amor, mas pareciam uma obsessão, ávida e ultrajante. E, sendo sincera, um tanto perturbadora, como se fossem obra de um feitiço, de uma maldição, ou de um arcano, como Jax. Quando Apolo pediu Evangeline em casamento, ela pensou de imediato que Jax não aprovaria aquele casamento. Mas agora não podia deixar de perguntar: será que Jax era o motivo para aquele noivado ter acontecido? Será que o sangue com o qual Jax pintara seus lábios infundira magia no beijo, fazendo Apolo cair de amores por ela? Evangeline não queria pensar nisso. Não queria pensar em Jax de forma alguma. Mas se o arcano tivesse feito algo com Apolo, isso explicaria o comportamento exagerado do príncipe. Mas por quê? Evangeline não conseguia encontrar nenhum motivo para o príncipe de copas querer que ela e Apolo se casassem, o que dava esperanças de que sua teoria estivesse errada e de que o príncipe herdeiro realmente estivesse vivenciando um dramático amor à primeira vista. Ela queria tanto acreditar que os dois viveriam uma história de amor de contos de fadas. Queria que tudo aquilo fosse verdade. Não queria voltar para a casa de Agnes nem para Valenda, onde a melhor parte de seu dia era quando a sineta tocava do lado de fora da porta de uma livraria. E ainda havia Marisol. A irmã postiça podia até ter começado com o pé esquerdo no norte, mas Apolo obrigara os jornais a não dizer mais nenhuma palavra ruim sobre ela. E se Evangeline se casasse com Apolo, poderia fazer muito mais por Marisol. Mas se o príncipe herdeiro estivesse enfeitiçado por Jax, nada disso teria importância, e nada disso seria verdade. Evangeline enrolou o jornal lentamente, sabendo o que precisava fazer, mas morrendo de medo mesmo assim. Caro Jax, gostaria que tivéssemos uma oportunidade de conversar a respeito de um assunto importante que requer sua ajuda imediata. Se você não tiver outro compromisso, adoraria esbarrar em você enquanto dou minha caminhada matinal na floresta, fora do Poço dos Lobos, amanhã. Cordialmente, Evangeline Raposa. Não queria ver Jax novamente. Só que se ele havia feito isso com Apolo, precisava convencê-lo a desfazer. Duvidava de que o príncipe de copas quebrasse o feitiço de Apolo por pura e simples bondade de seu coração, já que todas as suas histórias diziam que o coração de Jax nem sequer batia. Mas Evangeline não precisava contar com a bondade do arcano. Se Jax quisesse que se casasse com o príncipe, ela tinha o poder da barganha, que pretendia usar para convencer o arcano a consertar o príncipe Apolo e depois descobrir exatamente o que Jax pretendia. Capítulo 26. Raposinha, se você estava tentando escrever um bilhete ameaçador ou persuasivo, precisa melhorar suas habilidades. Não tenho tempo para ficar vagabundeando pela floresta com você, mas pode me encontrar amanhã à tarde no Beco Capricórnio. Assinado J. Caro Jax, eu só estava tentando ser educada. É uma pena você ser tão acostumado ao engano e ao fingimento, ao ponto de nem ser capaz de reconhecer uma cortesia. Nem todo mundo recorre à manipulação para conseguir o que quer. Cordialmente, Evangeline Raposa. É claro que Evangeline não podia mandar aquele bilhete, mas se sentiu bem ao escrevê-lo antes de sair escondida para encontrar Jax no dia seguinte. Ficara um pouco receosa, sem saber como faria. Depois que o tabloide publicou aquela matéria incendiária a respeito de sua segurança, Apolo dera uma dupla de guardas para garantir que ninguém fizesse mal a ela.
mas também dera absoluta liberdade para ela fazer o que quisesse. E Evangeline aproveitou essa liberdade para reunir informações a respeito das passagens secretas do Passo dos Lobos. E, convenientemente, havia uma localizada em seu quarto, a qual ela usou para conseguir dar uma escapadinha. Evangeline não sabia se alguém iria perceber que ela havia saído, mas torceu para que ninguém a seguisse até aquela faixa estreita de neblina e escuridão chamada Beco Capricórnio. Encolheu-se ainda mais dentro da capa forrada de pele e esfregou as mãos uma na outra, arrependida de não estar com luvas mais grossas. Afastado de todas as docas e das outras lojas, aquele beco parecia o tipo de lugar que alguém só encontraria se estivesse perdido. Havia nevado por toda Valorfell durante a noite, mas a neve, pelo jeito, esquecera aquele local nada convidativo e deixara suas sinistras pedras cinzentas intocadas. A única porta era adornada por um círculo de caveiras, o que a fez pensar que os negócios realizados ali não eram lá muito tentadores. Uma carruagem preta laqueada, sem identificação, parou. O coração de Evangeline deu diversos pulinhos. Ela não estava fazendo nada de ilícito ou de errado. Estava tentando fazer algo correto, algo nobre. Mas seu coração deve ter pressentido o perigo, porque continuou a acelerar quando a porta se escancarou e ela entrou na carruagem. Jax parecia um empregado dos estábulos devasso que havia roubado a carruagem do patrão. Estava esparramado de um lado da carruagem, com uma das botas de couro gastas em cima das almofadas, sem ter o menor cuidado. Havia um gibão cinza chumbo amarfanhado no assento de couro macio ao seu lado. Ou seja, ele estava apenas de camisa de linho, parcialmente desabotoada e com mangas arregaçadas. Evangeline pôde perceber a pontinha de uma cicatriz áspera no peito do arcano, bem na hora em que ele pegou sua adaga de pedras preciosas e começou a cortar uma maçã prateada. "Você fica olhando assim para todo mundo ou é só para mim?" perguntou Jax. Em seguida, o príncipe de copas ergueu a cabeça. Seus olhos de um azul vívido cruzaram com os de Evangeline, o que não devia ter feito o sangue da jovem ferver do jeito que ferveu. Nem era propriamente um olhar, era mais uma espiada vaga. Jax, então, voltou a cortar a casca metálica da maçã, fazendo o ar ficar com um cheiro absolutamente doce. Evangeline resolveu ir direto ao ponto. "Preciso que você desfaça o que quer que tenha feito ao príncipe Apolo." "Qual é o problema?" "Por acaso ele te machucou?" Não acho que Apolo seria capaz de me fazer mal. Ele praticamente me idolatra. E esse é o problema. O príncipe só pensa em mim. Me dá banheiras cheias de pedras preciosas e diz que não precisa de mais nada além de mim. Não consigo entender por que isso seria um problema. A boca emburrada de Jax se acomodou em uma expressão que ficava a meio caminho entre a careta e a risada. "Quando você entrou em minha igreja pela primeira vez, havia perdido seu amor. E agora te dei um novo. Então isso é obra sua." Jax olhou bem nos seus olhos, voltando a ter um olhar gelado. "Vá embora, raposinha. Volte para o seu príncipe e para o seu final feliz, e nunca mais me faça essa pergunta." Em outras palavras, sim. Uma por uma, as minúsculas bolhas de esperança que havia dentro de Evangeline estouraram. Puf, puf, puf. Ela sabia que aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Tinha a sensação de que estava vivendo uma ilusão, e se olhasse bem de perto, veria que tudo que ela acreditava ser poeira estelar eram, na verdade, as brasas ardentes de um feitiço perverso. Apolo não a amava. Até onde sabia, o príncipe nem sequer gostava dela. Apolo tinha dito certa vez que ela era o sonho dele que virara realidade. Mas, na verdade, Evangeline era a maldição do príncipe. "Não vou sair dessa carruagem enquanto você não consertar Apolo." "Quer que ele deixe de amar você?" "Apolo não me ama de verdade. O que ele está sentindo não é real." "É real para ele."
insistiu o arcano, falando arrastado. Provavelmente, o príncipe nunca se sentiu tão feliz na vida. Mas a vida não é feita só de felicidades, Jack. Evangeline não queria gritar, mas o príncipe de copas tirava qualquer um do sério. Não finja que não fez nada de errado. Certo e errado são coisas tão subjetivas. Jack soltou um suspiro e continuou. Você disse que o que fiz com Apolo é errado. Eu digo que fiz um favor para ele e estou fazendo um favor para você também. Sugiro que aceite. Case-se com o príncipe e deixe que ele te torne primeiro princesa, depois rainha. Não! Aquilo não era tão ruim quanto Jax ter transformado todos os convidados de um casamento em pedra. Mas Evangeline não conseguiria se perdoar se vivesse com Apolo naquelas condições. Queria ser o amor de alguém, não uma maldição. E achava que se o príncipe herdeiro descobrisse o que haviam feito, tampouco iria querer viver com ela naquelas condições. E Evangeline também não acreditou, nem por um segundo, que aquilo era uma espécie de favor. Jax queria que aquele casamento acontecesse. Ela ainda não sabia o porquê, mas o arcano se empenhara muito para que aquilo acontecesse. Conserte Apolo, senão cancelarei o casamento. Jax deu um sorrisinho irônico e provocou. Você não vai desmanchar o noivado com um príncipe. Não duvide de mim. Você tampouco acreditou quando falei que beberia o cálice de veneno, mas eu bebi. O príncipe de copas cerrou os dentes. Ela deu um sorriso triunfante, e então a carruagem começou a se movimentar. Evangeline se segurou nas almofadas para não cair no colo de Jax. Espera aí, aonde nós vamos? A sua próxima tarefa. O olhar de Jax pousou no pulso de Evangeline, e as duas cicatrizes em forma de coração partido que restavam começaram a arder. Parecia que dentes em brasa afundavam na sua pele. Ela apertou ainda mais as almofadas, sentindo-se tonta de repente. Ainda estava lidando com as consequências de seu último beijo. Não estava pronta para outro. E estava noiva. Por ora, pelo menos. Os olhos azuis de Jack brilharam, como se o arcano achasse graça no medo dela. Não se preocupe, raposinha. Esse beijo será diferente. Não vou te pedir para fazer nada que possa colocar esse casamento em risco. Eu já te falei, não haverá casamento se você não consertar Apolo. E se eu consertar Apolo, tampouco haverá casamento. Então eu acho que vou cancelar meu noivado. Faça isso e destruirá Apolo, não eu. Jax enfiou a faca na maçã. Se não se casar com o príncipe, irá partir o coração dele, mais do que você pode imaginar. E o coração de Apolo jamais cicatrizará com o tempo. A ferida só irá aumentar e supurar. A menos que eu queira, o príncipe herdeiro jamais irá superar o amor não correspondido que sente por você. Passará o resto da vida consumido por esse amor, até que um dia será destruído por ele. O príncipe de copas terminou de dizer isso com um sorriso que beirava a alegria, como se a ideia de deixar alguém de coração partido para sempre o deixasse de bom humor. O arcano era terrível. Não havia outra palavra para descrevê-lo, a não ser, talvez, sem coração, depravado ou podre. O fato de Jax parecer gostar de infligir dor era absolutamente estarrecedor. A maçã que tinha nas mãos devia possuir mais compaixão do que ele. Aquele não era o mesmo jovem que praticamente sangrara de tanta dor de amor por toda a nave da própria igreja. Algo dentro dele havia se partido. Lala comentara que estavam dizendo que Jax estava de coração partido por causa da irmã mais nova da imperatriz. De início, Evangeline não acreditou. O príncipe de copas não parecera triste na primeira noite que o vira em Valorfell. Só parecera mais cruel e mais frio. Mas talvez fosse assim que os arcanos ficavam quando estavam de coração partido. Talvez não ficassem magoados, sentindo-se sós e terrivelmente infelizes. Talvez estar de coração partido só tornasse os arcanos ainda mais inumanos. Será que fora isso que havia acontecido com Jax?
Você está com pena de mim? Perguntou o príncipe de copas, dando uma risada grosseira e debochada. Não tenha pena, raposinha. Será um erro você se convencer de que não sou um monstro. Sou um arcano, e você não passa de uma ferramenta para mim. Então levou a ponta da adaga à boca e ficou passando nos lábios, até saírem várias gotas de sangue. Se você está tentando me assustar, cuidado com essas suas ameaças. Jack se levantou de supetão e pressionou a ponta da adaga manchada de sangue no meio da boca de Evangeline. A jovem teria soltado um suspiro de assombro, se não temesse que o arcano enfiasse a faca em sua boca. Os olhos azuis de Jax voltaram a ficar claros enquanto ele a provocava com a lâmina, pressionando-a contra sua boca fechada, até ela conseguir sentir aquele gosto doce e perturbador do sangue do arcano. Como já deve ter percebido, só estou conversando com você porque preciso que se case com Apolo. Sendo assim, vou te dar um presente de casamento. Prometo consertar o príncipe e apagar todos os sentimentos artificiais que ele sente por você depois do casamento. A carruagem parou de repente, mas Jax não se mexeu, nem Evangeline. Ela nem sequer olhou pela janela para ver onde tinham parado. Ficou apenas olhando fixamente para o príncipe de copas. Jax a havia encurralado. Tinha que se casar com o Apolo para salvá-lo, e se o salvasse, se o arcano apagasse os sentimentos que o príncipe herdeiro tinha por ela depois que os dois se casassem, Apolo certamente a odiaria quase tão profundamente quanto pensava que a amava naquele momento. A única pessoa que realmente poderia sair ganhando era Jax. Com cuidado, Evangeline inclinou o corpo para trás, até a faca de Jax não estar mais encostada em seus lábios. Mas ainda conseguia sentir o fio da lâmina, a frieza do metal e a doçura do sangue dele, que ainda manchava seus lábios. Tinha a impressão de que sentiria aquele gosto para sempre. Pelo menos me diga o que você quer desse casamento. Apenas aceite o presente. O que quero não vai magoar nem machucar ninguém. Evangeline olhou para a adaga de pedras preciosas que ele acabara de pressionar contra seus lábios e falou: Acho que eu e você temos uma definição diferente de magoar e machucar. Dê graças aos céus por isso, raposinha. Jax deu um sorriso afiado. Uma gota de sangue caiu no canto de sua boca, e uma expressão desolada tomou conta de seu rosto. Foi a mágoa que me deixou assim. Obrigada por ouvir com a gente. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!